Nesse comunicado eles citam os BRICS várias vezes. É interessante o caso dos BRICS, porque eu não sei nem se os seus formuladores, seus estrategistas, tinham ideia do papel geopolítico que ele ia desempenhar, porque ele, nesse momento, ele desempenha um papel simbólico e geopolítico muito importante, quando você vê, às vezes, do nada, você vê uma entrevista. Outro dia eu vi uma entrevista com um professor iraniano que mora em Londres, né, falando sobre a questão, a guerra, né, quer dizer, o conflito Israel e Irã, que agora tiveram uma escaramuça, né? Ele fala nos BRICS. Né, o tempo inteiro, esse sul global, ele está de olho nos BRICS com esperança, com olhos com esperança, uma, como uma nova ordem mundial, um novo pedaço do mundo, e os BRICS foram ampliados, né? Essa ampliação foi extraordinária. Né? Qual o papel que você acha que o BRICS pode desempenhar? Olha, como eu participei da fundação dos BRICS como grupo em 2008, e nós já tínhamos uma ideia muito clara de que esse grupo seria importante, porque basta ver o seguinte, desses grupos, originalmente eram 4 países, depois entrou a África do Sul, e agora entraram outros, como você disse, mas os 4 membros originais que entraram juntos em 2008, Brasil, Rússia, Índia e China, estão entre os gigantes do mundo por critérios econômicos, demográficos, territoriais, entende? Então era claro e cristalino para nós que seria importante. Acontece que, você diz bem, foi mais importante do que nós imaginávamos, porque nós não podíamos prever que as relações Rússia, Ocidente, China, Estados Unidos fossem piorar tanto nos anos que se seguiram. Isso deu aos BRICS uma força renovada. Também eu não podia imaginar, nós não podíamos imaginar que os americanos e europeus decairiam tão rápido, sabe? Sabias que eles iam perder peso relativo, mas eles deram um mergulho bem grave nos últimos anos, sabe? Com líderes péssimos, decisões estratégicas equivocadas. Isso que eu vou dizer agora não é novo, mas nunca, isso existiu muitas vezes antes, mas nunca os americanos e europeus, principalmente os americanos, pagaram um preço político, diplomático tão grave quanto esse que eles estão pagando agora por apoiar o comportamento criminoso de Israel em Gaza. Então, americanos e europeus em declínio, os BRICS se ampliando. Essa ampliação até pode ser problemática também, é outra questão, mas o Irã está lá. O Egito entrou, a Etiópia entrou, Emirados Árabes Unidos entraram. E a Arábia Saudita estava hesitante, mas foi convidada, não disse nem não nem sim, até onde eu sei. E a Argentina do Milei recusou, o que foi bom para os BRICS, né? Porque a Argentina lá dentro, com o Milei na presidência, ia atrapalhar. Né? Então os BRICS estão se constituindo numa força importante no mundo multipolar. E muito bom que o Brasil tenha entrado como sócio fundador do grupo e que tenha ficado no grupo o tempo todo, né, Miguel? Mesmo durante o governo Temer, mesmo durante o governo Bolsonaro, nós nunca nos afastamos dos BRICS, então faz parte de uma política de Estado do Brasil. E é muito bom que assim seja. Volto a dizer, o Brasil não tem um conflito com os Estados Unidos, nem com a Europa, como a Rússia tem, ou a China com os Estados Unidos. Não temos isso. Não temos por que nos equacionar a Rússia e a China nesse ponto. Mas nós temos interesse, sim, que a nossa aliança com eles, o nosso mecanismo de cooperação com eles, prospere. E o Brasil tem que ter um papel ativo nisso, tanto mais que, Miguel, ano que vem o Brasil é o presidente dos BRICS. Eu vou dizer uma coisa, não estando no governo, eu observo, entretanto, que a preparação não está boa, está deficiente, já tinha que estar muito mais avançada, entende? Nós temos as nossas limitações, né? Pouca gente no governo, quadros escassos, etc., mas não podemos perder a oportunidade, que no meu modo de ver, pelas razões que você disse, Miguel, a presidência dos BRICS em 2025 é mais importante para o Brasil do que a presidência do G20 em 2024. Porque o G20 é um grupo heterogêneo demais, paralisado pelos conflitos Ocidente e Sul global, e os BRICS têm dificuldades internas, mas é um grupo menor e mais homogêneo. Entende? Então nós podemos fazer muita coisa nos BRICS, inclusive na área monetária. Você reparou que no comunicado do Xi Jinping e do Putin, eles fazem referência à decisão de aprofundar cada vez mais o uso de moedas nacionais nas relações entre eles. Está acontecendo.
está havendo uma desdolarização das transações entre os países. E aí mais um elemento da decadência americana, a perda do poder central, a perda gradual, né, do poder central do dólar na economia mundial. Talvez não pudesse, os formuladores do BRICS não pudessem imaginar, primeiro, que a China crescesse tanto. O crescimento da China foi espetacular. Outra coisa foi os Estados Unidos, ele praticamente está sancionando metade do mundo. E sanções secundárias, ele está completamente... Virou uma coisa quase patológica, essa coisa dos Estados Unidos. E é meio ridículo, porque são sanções que não funcionam, né? Estão explodindo na Europa, na realidade, né? Os americanos estão meio perdidos, né? Esse é mais um exemplo. Eles estão aplicando sanções de maneira indiscriminada, ampla, sem uma avaliação correta do que significa aplicar sanções. Por exemplo, sanções sistemáticas, agressivas contra a China. Para quê? O que eles querem com isso? Eles estão imaginando que vão impedir a China de continuar crescendo? Que vão impedir a China de ser a economia maior do mundo, como já é? Isso não tem volta, entende? Passa uma imagem de covardia e de debilidade também, né? E vai contra os valores, o liberalismo. De um país que opera sem valor. Sem valores. Você sabe que os americanos têm mania de usar a designação rogue state para designar os estados delinquentes inimigos deles. Sim. Coreia do Norte, Irã, certa época o Afeganistão, etc. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, posso falar isso com a liberdade, quem não está em governo nenhum pode dizer sua opinião, sujeita a erros, mas eu diria a você, com toda sinceridade, o maior estado delinquente do mundo são os Estados Unidos. É um estado perigoso, provocador, desestabilizador. Vejam o que eles fizeram no Iraque, fizeram na Líbia, o que fizeram no Afeganistão, o que estão fazendo no conflito com a Ucrânia e com a Europa, economicamente, como se mencionou aí de passagem, o que estão tentando fazer com a China. Vou dizer a você, Miguel, eu tive longo convívio com os chineses, longo. O que me caracterizava, entre outras coisas, o comportamento deles? Eles não tinham a menor intenção de entrar em confronto com os Estados Unidos. Ao contrário, eles estavam seduzidos, em certa época, pela ideia de que, pelo tamanho deles, poderiam fazer um G2, um grupo dos dois com os Estados Unidos. Os americanos é que nunca quiseram. Queriam conter a China, né? Querem conter a China. Pois é, quando a gente, nesse próprio comunicado do Putin com Xi Jinping, apesar de todos os confrontos, apesar de ser um comunicado que bate duro na tentativa dos Estados Unidos de querer hegemonia, mas mesmo assim, fica claro que o Putin deixa claro o tempo inteiro, mas nesse comunicado deixa claro que não interessa para a China nem para a Rússia essa mentalidade do confronto, essa mentalidade de Guerra Fria. Não interessa para eles. Eles defendem e repetem isso o tempo inteiro, fortalecimento das instituições multilaterais, né? E o mundo baseado não nessa rules, essas regras internacionais dos Estados Unidos, mas em leis internacionais, né? Leis que sejam respeitadas. Tem um videozinho aqui que eu quero te mostrar, já vou te liberar num minutinho. Um videozinho que eu quero te mostrar, que você viu que o Blinken foi para Kiev agora. E você está acompanhando, a Ucrânia está sendo destroçada, né? O Ocidente jogou a Ucrânia numa guerra que ela não podia ganhar. Hoje em dia está bem claro que aquela foi uma guerra provocada, é uma proxy war, né? Se chama, uma guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles falam na Ucrânia como se fosse a guerra deles. Falam, mandam dinheiro, mas acabaram de aprovar 61 bilhões de dólares para lá. É uma covardia inominável, porque os ucranianos morrem, só os ucranianos morrem, né, que são liderados por um demente. Mas o Blink teve lá, mostra o videozinho aí, sem som, porque não tem música. Mas só quero te mostrar uma coisa. Olha só que coisa, olha só que falta de noção. No meio de uma guerra em que a Ucrânia está perdendo,
está sendo destroçada. Há estimativas de que 500 mil soldados ucranianos, já uma geração inteira de ucranianos já morreu. Né? Eles não têm mais soldado, o exército acabou. E aí o BRIC vai lá tocar guitarra num bar em Kiev. Tocando a musiquinha lá do Mundo Livre, que eles estão defendendo o mundo livre. Não parece, não é irônico isso? Isso é o que os russos chamam de decadência ética dos Estados Unidos. São os padrões de comportamento totalmente decadentes. Né? Eu não sei nem se o Blinken é um bom guitarrista, um bom cantor, mas não interessa. Ele é o ministro das Relações Exteriores da maior potência do mundo ainda, os Estados Unidos. Vai um país em guerra. Olha, para resumir o que aconteceu, confirmando o que você disse, o que aconteceu foi o seguinte: os americanos chamaram os ucranianos, disseram, olha, toma essa vara curta e vai lá cutucar o urso. Aí os tolos dos ucranianos foram lá cutucar e estão agora destroçados. Né? Então, olha, eu vou te dizer, os americanos nunca foram tão ineptos quanto estão sendo hoje. Os americanos são uma grande nação, Miguel. Foram uma grande nação durante grande parte da sua história. Agora estão assim, ó. Olha só, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos acha engraçado ir para Kiev, um país em guerra, tocar guitarra. É uma piada, né? É a decadência moral dos Estados Unidos que se aparece em muitas coisas, né? E esse discurso da decadência do Ocidente está muito na boca dos russos. Os russos, sabe, Miguel, são muito conservadores do ponto de vista religioso, do ponto de vista ético. Tanto que muita gente aqui na esquerda brasileira não gosta do Putin, não gosta da Rússia. Né? Gente da esquerda que não tem muita visão geopolítica e quer julgar as questões internacionais pela ótica da agenda identitária. Né? Os russos ficam chocados com esse comportamento ocidental, entende? Que encontra expressão nesse episódio grotesco aí do Blinken. Né? Então eu vou te dizer, olha, me diga, por favor, com exceção da Angela Merkel, nos últimos 10 anos, que líder político, o Ocidente apresentou ao mundo que fosse importante, sério, de impacto. Tivemos Boris Johnson, tivemos Donald Trump e Biden nos Estados Unidos, George W. Bush, né? Tivemos na Itália, na França Macron, na Alemanha agora o Olaf Scholz. Quem é que se salva, viu? Me diga aí. E são países hiperdesenvolvidos, Miguel. Sociedades sofisticadas, como é que elas só produzem lideranças de quinta categoria? É porque lá virou uma plutocracia, não é mais democracia aqui. É o domínio do dinheiro, dos endinheirados. Endinheirado não sabe ganhar dinheiro, sabe aplicar dinheiro, mas não tem noção do que é gerir uma sociedade. Se você entrega o destino do seu país à plutocracia, acabou o seu país. Mesmo assim, né, Paulo? Porque veja o caso da Alemanha. O caso da Alemanha realmente é chocante, porque a Alemanha é um grande país, uma grande potência industrial. E a Alemanha precisava, o destino da Alemanha, eu li o livro do Emmanuel Todd, o francês, o destino da Alemanha é a parceria com a Rússia. Eles são praticamente vizinhos, são grandes países que são complementares. A Rússia tem gás, a Alemanha tem indústria. Eles fizeram um gasoduto gigantesco, uma obra de engenharia gigantesca, que era o Nord Stream. Fizeram o segundo, Nord Stream 1 e 2. E agora está claro que os Estados Unidos explodiu o Nord Stream, não há mais dúvida sobre isso. Ou seja, um ato de guerra contra a Alemanha, porque o Nord Stream pertencia muito mais à Alemanha do que à Rússia. Porque a Rússia pode vender para a China. A Rússia não tem mais, a Alemanha não tem mais de onde comprar gás. Está comprando gás dos Estados Unidos agora, muito mais caro. Como é que você explica essa decadência também da Alemanha, que eu tenho dificuldade de entender? Na verdade, eu acho que é uma decadência do Ocidente, dos dois lados do Atlântico Norte. Não é uma coisa específica apenas dos Estados Unidos. E como explicar? Não sei te dizer, viu? Porque é um assunto muito complexo, né? Mas eu te diria que todas as civilizações têm o seu auge e depois o seu declínio. A civilização europeia
que se expandiu para o outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, ela teve 400 anos de hegemonia no mundo. Agora acabou. Agora ela não tem mais hegemonia, vai ter que compartilhar poder. E como ela não está acostumada a compartilhar poder, olha, eu trabalhei com americanos e europeus durante 8 anos lá em Washington, no FMI. Eles não sabem dialogar com os outros. Eles querem ditar, sobretudo os americanos, mas também os europeus, entende? Eles acham que são os tais, que sabem tudo, que nós somos uns subdesenvolvidos atrasados, que não merecemos atenção. Isso está mudando aos poucos? Tá, mas eles resistem tanto, sabe? Que se instala essa contradição, sabe? Porque eles, idealmente, eles teriam que ter a sutileza, a sabedoria de entender que o tempo de hegemonia total do Ocidente acabou. E agora eles têm que graciosamente compartilhar o governo das coisas e do mundo. Entende? E dificilmente se encontra um americano, sobretudo americano, dificilmente, ou mesmo um europeu que entenda isso. Paulo, muito obrigado pela conversa. Bom final de semana para você. E a gente, na próxima, a gente continua a conversa na próxima vez. Forte abraço. Obrigado, Miguel. Obrigado.